Muito fraco. Leia de novo. Filipenses 1:6. Muito bem. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Versículo 5, Paulo ele faz uma menção. Ele diz que ele estava dando graças a Deus pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Hoje de manhã, irmãos, nós tivemos uma reunião com alguns líderes, e eu falei com eles algo que dificilmente eu falo. Eu falei com eles algo do que nós precisamos. Quando eu digo nós, eu digo eu, a Silvani e a minha família. Dificilmente, eu não sei se alguma vez eu cheguei a falar com eles sobre isso, ou com a igreja, mas nessa noite eu gostaria de falar com vocês do que nós, mais precisamente eu e a minha família, nós precisamos. Do que nós precisamos nesse momento tão importante que nós estamos passando, tão importante, tão marcante, do que nós estamos precisando. E aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo algo interessante. Ele está dizendo que Deus ia completar a obra que ele começou no meio dos filipenses. Mas ele diz no versículo anterior que Deus ia completar pela cooperação dos próprios filipenses. Em outras palavras, Deus ia completar a obra na igreja lá em Filipos, na igreja dos filipenses. Deus ia completar a obra, mas Deus ia completar porque os próprios filipenses estariam trabalhando. Nós estamos, irmãos, diante de desafios, diante de passos que nós temos que dar. Esses dias atrás, dormindo lá na base, lá no Recanto Salmo, aliás, a gente praticamente está morando lá, não tem jeito de sair de lá agora. Nesse momento, a gente tem que ficar lá e acompanhar tudo. Esses dias, eu tive um sonho, amanhecendo uma quarta-feira. Muitas vezes a gente vai dormir 1 hora, 1h30. Esses dias nós estamos dormindo quase 2 horas. Levanta às 6, tem que levantar às 6, leva o Vitor na escola e volta. A Silvani vai para a cozinha e a gente vai lá, tem que dar uma olhada na aula para ver o que está sendo ensinado e assim por diante. E naquele dia eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava ali, e você não precisa interpretar não. Porque às vezes meu pai interpreta para mim esse sonho, já está interpretado aqui. Então, eu fui do lado, não da lagoa, mas do outro lado, no fundo. Lá tem uma cerca e é o canavial. Só que aquela parte do canavial fazia parte lá da base, era nosso também. Era nosso também. E tinha uma porteira muito bonita, e a porteira estava aberta, e eu estava com alguns irmãos. E eu estava um dia gostoso, alegre, ensolarado, e eu fui, passei a porteira e tinha um rapaz, um senhor na porta, bem na porteira assim. Eu fui cumprimentar ele e comecei a brincar com ele. Eu falei assim: você está plantando aqui? E não tinha aquele canavial. Era um local aberto, com árvores, muito bonito, um gramado de perder de vista. Eu falei assim: você está plantando aqui? Ele disse: estou plantando. Eu falei: o que você está plantando? Ele falou: abóboras. Eu falei: abóboras? Onde você está plantando abóbora? Não estou vendo abóbora aqui. Cadê a abóbora? Ele disse: pastor, você está em cima de uma abóbora. Quando eu olhei para baixo, eu estava em cima de uma abóbora. A abóbora era maior do que um caminhão, imensa. Era tão grande as abóboras que tinham ali. Aí eu olhei assim, aquilo que eu pensava que eram morros, eram abóboras.
era tão grande que uma parte da abóbora ficava enterrada no chão. Eu disse: Silvani, dá uma olhada nisso aqui. Eu nunca vi abóbora desse tamanho. Abóboras imensas, bonitas. As folhas das abóboras eram enormes. Eu falei: preciso tirar uma foto. Cadê meu celular? Fui procurar meu celular para tirar as fotos daquelas abóboras. E nós fomos caminhando, um caminho gostoso. E a gente foi lá para o fundo. E ali tinha o andar de cima, o andar do meio e o andar de baixo. O andar de cima, o andar do meio e o andar de baixo. E tinha cavalos. Era um local que eles estavam criando cavalos. Cavalos, um mais bonito do que o outro. Cavalos, muitos cavalos. Aqueles cavalos preparados para ser disparada. Todos com pelo lustroso, a crina bem penteada. Todos puro músculo. Me aproximei de um deles e eu disse: puxa, nunca vi um cavalo como esse. Eu até brinquei com o rapaz que estava ali olhando os cavalos. Eu falei: você sabe o nome de todos os cavalos? Que era muito cavalo que tinha, né? Me fala os nomes dos cavalos. E ele começou a dar risada. Eu cheguei perto de um e falei assim: mãe, dá uma olhada nesse cavalo. O pelo desse cavalo prateado, a crina dourada, a luz do sol refletia, ele brilhava. E quando eu estava conversando com esse homem, o pessoal que estava com a gente foi descendo lá embaixo, um riacho, uma cachoeira imensa, água cristalina. Dali a pouco, no sono, eu estava atrás do restaurante lá. Mudou o sonho. E o Neizinho chegava com a caminhoneta dele. E o Neizinho chegava. E esse cavalo do pelo prateado estava deitado na carroceria da caminhoneta. Eu disse: a cor do cavalo então mudou. E ele veio com uma pessoa. O Neizinho veio com uma pessoa. E essa pessoa estava grudada no Neizinho. Só que essa pessoa tem a fama de ser linguaruda. Sabe essas pessoas linguarudas? Ardilosa. Sabe essas pessoas são uma jararaca? E neste momento eu disse: o pelo do cavalo está diferente. Essa pessoa fez assim, de costas para o Neizinho, de frente para mim, e fez assim, falou assim: ele está sujo. Eu falei: está deitado? Ele deu uma risada assim, de sarcasmo mesmo, se deliciando com aquilo, e disse assim: ele está doente. Ele está doente. E nesse momento, o Vitor chegou, e o Neizinho preocupado ali, porque esse cavalo era dele. O Vitor chegou e coçava a cabeça e: pai, piolho. E o Gante da Carol, ele desceu correndo assim, abalado, dizendo assim: não dá mais, pastor, não dá. Eu vou embora, não dá. Totalmente abalado. Eu acordei, contei ao Senhor para a Silvani e fui orar. Eu senti Deus falando claramente comigo: eu quero fazer vocês ampliarem a sua tenda. Quero que vocês ampliem a tenda. Eu quero dar mais para vocês. Ampliem as tendas. Não era lá dentro, era fora. E os frutos que eu quero fazer vocês colherem são imensos, muitos frutos. Vidas, muitos frutos e mais frutos. Eu tenho preparado para vocês instrumentos de guerra, que são os cavalos, porque no sonho eu mencionava Gengis Khan. Os troncos dos cascos dos cavalos do exército de Gengis Khan colocava todo mundo em polvorosa. Estava falando isso para esse rapaz cuidar dos cavalos. E os cavalos pulsando, eram cavalos assim que são armas de guerra. Cavalos são armas de guerra. Cavalos nos lembra de andar mais veloz. E o cavalo fala de a gente não se cansar. Então era disso aí. Mas de repente, esse cavalo, um deles era do Ney, estava doente. E essa pessoa que estava bem aconchegada ao Ney tem a fama de ser linguarudo. Logo, ele estava se deliciando com aquilo, porque pela língua
muitas pessoas querem tirar a sua conquista, a nossa conquista como igreja, pela língua, pela fofoca, sujar aquilo que o Senhor tem nos dado. Quando o Vitor veio, assim apavorado, o piolho incomoda, é pequeno, e o piolho se transmite pela proximidade. E sabe o que também? O piolho é só apenas chegar perto dele. Ele estava abalado com isso. E o Gandhi veio correndo, desistindo de tudo por causa disso. E o Gandhi é um dos nossos líderes lá. O menino é uma bênção, gente. Eu estava meditando, desde aquele dia eu tenho orado sobre isso. Eu quero dizer para a igreja nessa noite o que nós precisamos. O que nós precisamos nesses dias. O que nós precisamos, irmãos. Isso não é para você ficar triste e preocupado, não. Mas nós estamos cansados, fisicamente falando. Cansado. E não é pouco, não. Essa semana eu fui lá no shopping, rapidinho, correndo, fui comprar uma lembrança para o Djalma, que foi aniversário do Djalma. Cadê o Djalma? 43 anos. Djalma, 43 anos. E não teve jeito, irmãos. Eu falei assim, vamos embora, porque quanto doeu minha perna naquela hora, mas começou queimado. Eu falei, não tem lugar para sentar, vamos embora. E nós fomos embora. E a gente está cansado, porque tem sido uma delícia fazer aquilo que a gente precisa fazer para o Senhor. É muito bom. Quem concorda que Deus é bom? Quem concorda com isso? Quem concorda que Deus é bom? Quem concorda que a obra de Deus é uma delícia? É maravilhosa. Quem concorda, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Mas cansa, porque cansa mesmo. Cansa porque não é somente isso. Essa semana eu tive uma reunião com o pessoal, todo o pessoal que trabalha na igreja. Todo o pessoal que trabalha na igreja. Eu falei, irmãos, vocês têm que tomar decisões também. Vocês têm liberdade. Não trago, então para mim não tem jeito mais. Vai, vê aí, veja qual é a melhor forma e traga já pronto para a gente continuar caminhando. O Neizinho está vendo a questão do ônibus, mais a Cris, mais o Beto para a viagem missionária. Eu falei, irmãos, não tem jeito, vê isso aí. Eu só quero depois passar para a Cris em cima do mapa alguns detalhes. Só mais manda bala, vê aí, porque não tem jeito. A Camila vai fazer a EBF. Todas as EBF a gente sentou junto. A pastora sentou com a Camila, essa não vai sentar mais. Não dá mais. Enquanto o retiro de casais, todo retiro de casais a gente senta junto com o Joel e a Ângela. Esse ano não deu. Eu falei, olha, vocês vêm aí. Vê aí, a Simone falou, vê aí. E ontem o jantar dos casais, sempre a gente gosta de parpitar, mas não tem mais jeito de parpitar, só comer. Não teve jeito de parpitar, só deu para comer. Então, e as coisas estão avançando, e vai aumentar. Os missionários ligam e querem falar de um só missionário, de um missionário só. Num dia tinha mais de 20 ligações no meu celular. Chamada não atendida, porque no saldo o sinal é ruim. Mais de 20 ligações. Eu falei, meu Deus do céu, morreu alguém. Eu vou ligar lá. Liguei. Pastor, que dia que sai a viagem missionária da Americana? Eu falei, mas que mais? É isso que eu queria saber. Eu falei, meu irmão, o dia da viagem missionária vai ser assim, 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 assim. Então, é uma bênção. Quem concorda que é uma bênção fazer as coisas de Deus? Então, eu gostaria, irmãos, de contar com a compreensão dos irmãos. Nem todas as ligações dá para a gente atender, nem todo momento dá para a gente, mas eu quero que vocês continuem ligando. Tá certo? A Andréa Vargas, antes de ir embora, ela estava admirada. Ela falou assim, é porque eles vieram visitar a nossa igreja, que entraram aqui, andaram aqui e viram e tal. Eu falei, poxa, que bênção, né? Que bênção que Deus tem feito aqui e tal. Olha, eu tenho viajado o mundo, que bênção. Poxa, eu não sabia que vocês estavam bem assim, tal. E ela falou pro Beto, né? Falou, como é que pode uma pastora largar toda aquela estrutura, com um monte de coisa que tem que fazer e vir aqui cozinhar? E dar papinha pro meu bebê. Eu nunca vi isso. É um lugar do mundo. Eu já fui. Como é que pode? Pastor, mas por que você saiu de lá? Você está dormindo aqui?
Eu falei assim, eu gosto demais disso que eu faço. A gente ama fazer isso. A gente ama fazer isso aqui, a gente está fazendo. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Eu amo, irmãos. A gente ama ir lá para a Helena. Né, Joyce? Um dia lá, Helena, a gente estava tão cansado, 3 horas da manhã, que eu fui, deitei em cima das pedras, aquelas britas, né? Deitei, aí o Edés passou e falou, vamos embora, pastor, vamos embora. Vai lá tomar um banho e dormir. Vamos embora. Aí os meninos ficaram lá, eu assim, teve gente que foi embora 5 horas da manhã. Mas, irmão, quem fala Deus me livre, não pode um lugar desse aqui. Deus me livre de não... Você quer que eu diga uma coisa? Deus me livre de perder isso. Deus me livre, irmão, de não conhecer um menino como aquele que eu conheci lá em Salinas. Deus me livre, irmão, de ficar 24 horas por dia descansado. Deus me livre, irmão. Deus me livre de não ter tido uma experiência de estar lá em Helena dormindo bem naquelas pedras. Deus me livre disso, porque senão a minha vida, irmão, não vale ser vivida. A vida não vale ser vivida. Deus me livre de uma viagem missionária. Olha, andei lá que, meu Deus, nunca mais mesmo, até se quebrantar, se arrepender e poder falar assim, Deus me livre de perder isso. Quem concorda, diga glória a Deus. Deus me livre de perder uma bênção dessa. Deus me livre. Deus me livre. Não, nós precisamos de algumas coisas. Primeira coisa, nós precisamos, quando eu digo nós precisamos mesmo. Hoje de manhã a gente estava falando com os meninos sobre isso, com os irmãos na reunião. Primeira coisa que nós precisamos, irmãos, orações. Diga orações. Diga a pessoa que está ao seu lado, ore e ore. É isso mesmo. Nós precisamos de oração. Nós precisamos de oração. Gostaria de pedir novamente à igreja, irmãos, ore pela gente na hora do café da manhã, do almoço e da janta. Não precisa ficar 3 horas orando pela gente por dia não. Se você quiser também pode, meu irmão. Mas não dá para você ficar 3 horas orando. Mas mencione, irmãos. Nós precisamos de oração. O seu líder, o seu discipulador precisa de oração. Nós precisamos de oração. Precisamos de oração. Precisamos que vocês nos cubram de oração. Não ore só por mim. Ore pela Silvani. Ore pelo Seite. Ore pelo Vitor. Ore pela gente. Quando eu assumi a igreja, a primeira igreja que fui pastorear, eu era novo. Gostava de andar de moto. Eu tinha uma moto DT preta, aquela que solta aquela fumaceira. Você imagina o pastor de uma igreja de calça jeans, e naquela época tinha umas modas de umas calças jeans largas, né? Imagina eu com uma moto aquela lá, camiseta, tênis e moto, e minha bolsa atrás. Vum, 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 andando lá. Eu chegava na igreja assim, os jovens gostavam, né? Alguns irmãos ficavam assim, né? E não é só esse o problema. O problema é que foi pastorear, irmãos, cometi muitos erros. E teve uns irmãos mais idosos lá, mais experientes. Um deles já morreu, né? O irmão Zé Barbosa. Ele falava assim, pastor, vai lá na minha relojaria, vou dar um café para você. Eu ia lá, sentava lá animado, né? Contente, eu achando que estava abafando, né? E ele com aquele negócio assim de consertar óculos, eu olhava assim e começava a falar, hoje, irmãos. E eu sei que eu estava pisando na bola em muitas áreas, mas ele me ajudou. O outro irmão, ele me chamou lá na loja dele, e ele falou assim para a esposa dele, pergunta para ele. Aí a esposa dele, meio envergonhada, falou, pastor também anda de moto, usa calça jeans? Eu falei, eu acho que não tem problema, né, irmã? Ela está preocupada, né? Esse irmão, um dia eu surtei antes do culto.
nossa igreja era pequena, mas eu não tinha experiência, eu tinha muito medo. Eu surtei. Eu não consegui pregar nem dirigir o culto. Eu fiquei mal. Aí eu fiquei lá no fundo. O irmão Carlos chegou e falou assim: quem foi, pastor? Eu falei assim: eu estou mal. Ele falou: espera um pouquinho aqui. Correu e voltou e falou: vamos embora. Vamos embora. Eu falei assim: irmão, o culto. Ele falou assim: está tudo resolvido, pastor, pode ficar tranquilo. Irmão, vou tirar uma tonelada assim do ombro. Está tudo resolvido, pode ficar tranquilo. Eu corri, me levou na farmácia, me deu a pressão, fui na casa dele, deitei no sofá, só chorava. Não sabia o que estava acontecendo, estava esgotado. Aí ele correu lá fora, pegou uma açúcar bem novinha da hortinha dele, correu, foi lá, fritou um bife, esquentou o feijão, o arroz, me levou lá na mesa. Eu gosto de arroz, feijão, bife, salada de rúcula até hoje. Irmão, você não sabe o que é isso. Nós podemos ser uma bênção na vida de alguém. Aí esse Vaninho chegou apavorado: o que foi? O que aconteceu? Esse Vaninho tinha novinha, não sabia de nada, dirigia os adolescentes da igreja. Deve ter pisado na bola demais, né, irmão? E aqueles irmãos assim com aquela paciência: pastor, por que você não faz assim? Por que você não faz daquele jeito? Eu achei que estava abafando, né, irmão? Mas esses irmãos foram me ajudando. Irmão, eles têm frutos aqui também. Eles ajudaram. Aí, e quantas orações? Então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos nesses dias é de oração. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: você vai orar mais hoje? Quem vai orar mais hoje? Precisamos que vocês orem. Mencione a gente aí nas orações. Não precisa orar muito tempo não, mas dá uma mencionada aí de vez em quando. Vai orando. Vai orando. Ora porque as coisas vão acontecer. Ora porque mais vidas precisam ser abençoadas. Ora porque eu vou falar uma coisa para você. Eu vou atrás das vidas. Nós precisamos ir atrás das vidas. Nós precisamos fazer as coisas de Deus. Irmãos, nós precisamos sair daqui. Nós precisamos ser crentes lá fora. Nós precisamos impactar as pessoas. Nós precisamos abordar aquilo que está indo para o inferno. Nós precisamos falar de Jesus. É muito confortável aqui dentro. Irmãos, eu não quero pregar só para crente. Domingo após domingo pregando só para crente. Domingo após domingo, vocês cantando só para crente. Imagina um negócio desse. Domingo após domingo. Domingo, quarta após quarta. A Maricela intercedendo aqui dentro com o pessoal da intercessão. Domingo após domingo, o pessoal recebendo crente ali na porta da igreja. Nós não podemos viver essa vida desse jeito. Primeira coisa que eu preciso é que você ore. Quem vai orar mais a partir de hoje? Precisamos que vocês orem mais. Em nome de Jesus. As abóboras estão aí para serem colhidas. Em nome de Jesus. As abóboras estão aí. Segunda coisa que nós precisamos mais nesses dias. Precisamos de mais conselhos. Precisamos de conselhos. Precisamos de conselhos. Irmãos, se vocês nos virem errando, gostaria que você chegasse e falasse. Precisamos que vocês nos aconselhem mais. Se vocês virem que alguma coisa pode melhorar na nossa igreja, eu quero que você chegue e fale. Fale mesmo. O que nós precisamos são de outras coisas, mas precisamos de conselhos. Os nossos líderes. Eu tive que pedir perdão, falei: foi um tempo bom que a gente não faz reunião, mas esses dias não dá. Essa semana mesmo não dá para a gente fazer a reuniões, não tem jeito. Eu falei para eles: ó, manda bala, continua aí, vai caminhando, vamos lá trabalhar com vidas, as vidas estão aí. Então nós precisamos, irmãos, de conselhos, em nome de Jesus. Isso que nós precisamos. E se nós errarmos,
Gostaria que chegasse e falasse. Mas por favor, irmãos, por favor, uma coisa que nunca teve e nunca vai ter no nosso meio é intriga e fofoca. Quem concorda com isso, diga amém. Amém. De jeito nenhum. Não pode ter isso na nossa igreja. Aqui não. Tem problemas que nós resolvemos, que eu resolvi com a Silvaninha, que nem os nossos líderes sabem, nem os pastores sabem. Ele não precisa ficar sabendo não, irmão. Já está resolvido. E vamos falar de bênção e ó, continuar levando a obra de Deus avante. Em nome de Jesus. Não fale da vida dos outros. Não aponte os dedos. Se você não pode ajudar, não entre no problema. Entre para ajudar. E se você não pode ajudar, não fale. E fale somente para ajudar. Não traga demônio para dentro da sua casa falando da vida dos outros. E aconselhe que leve a obra de Deus avante. É isso que nós estamos precisando. O que nós precisamos também, irmão, em nome de Jesus, o que eu peço, o que nós precisamos dentro da nossa igreja é que não vivam uma vida de pecado. Não peque. Tenha misericórdia da sua alma. Não peque. Coopere com o Evangelho. Não viva no pecado. Não peque com a sua língua. Não peque com o seu pensamento. Não peque com a sua atitude. Não peque com a sua missão. Filho, se cada um de nós fizer o que você precisa fazer, todo mundo faz um pouco e o resultado é tremendo. Você sabia disso? Se cada um fizer a sua parte, sabe o que vai acontecer? O resultado vai ser tremendo e ninguém vai se cansar. Faça a sua parte. Não viva no pecado e faça aquilo que você precisa fazer. Se cada um fizer a sua parte, diga à pessoa que está ao seu lado, faça a sua parte. Diga, faça a sua parte. Diga glória a Deus. Esses dias, dentre muitas outras vezes, dentre várias vezes, eu fiz uma reunião 4 horas. Eu gastei 4 horas sentado com vocês. Vocês, não faça assim, faça desse jeito. Não haja assim, você tem que agir desse jeito. Não fala assim, fala desse jeito. Você observou isso aqui? Tá, mas você pode observar isso aqui também. Vamos fazer assim. Não sabe ainda administrar, não sabe ainda fazer o planejamento conforme tem que fazer, não sabe projetar, não sabe muita coisa. Não sabe muita coisa, mas sabe bastante para 19 anos. E vai saber mais do que eu. Sabe por quê? Porque os nossos filhos serão melhores do que a gente. Entendeu? Não sabe. Já pisou na bola de monte. De monte. Esse dia atrás eu falei, vem cá. Tá livre aí, tô. Vem cá, monta aqui. Vamos tomar uma garapa. Senta. Para ir não fala nada. Senta. Toma uma garapa. Agora vem cá. O senhor observou isso aqui. Por que você não faz isso? Não é melhor se fizer isso aqui? Mas só que é o seguinte, irmão. 5 horas da manhã está de pé. Entendeu, irmãos? 5 horas está na torre lá de oração. Então, irmão, o que Deus quer nesses dias é que a gente, que já sabe tanto, você já sabe de tudo, não viva no pecado, irmão. Não viva no pecado. Quer ser o presente, irmão? Não viva no pecado. Busque a santidade. Busque a santidade. Odeie o pecado. Só aí, meu irmão, você já está fazendo. A partir daí, tudo que você fizer, por menos que seja, sabe o que vai acontecer, irmão? Vai se somar aos demais e o resultado vai ser tremendo. Você estará fazendo a sua parte. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus.
Não se meta em intriga. Não fique levando fofoca. Não fique falando da vida dos outros. Ore pelos outros. Não acredite em tudo que dizem. Julgue as profecias e o Senhor será glorificado. Diga à pessoa que está do seu lado: não viva no pecado. A quarta coisa que eu peço que nós precisamos esses dias é aquilo que foi falado domingo aqui. Foi falado domingo aqui. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Menos ensaio, Djalma. Menos ensaio, mais vigília. Menos conversa, mais Bíblia. Irmãos, nós já temos ensaio demais. O que nós precisamos é mais vigília. A música, o chamado de Abraão, Deus deu para o Djalma, quando a menina do Djalma não ia andar mais direito, por um erro médico. Aonde foi? Lá no meio do canavial. Precisa de ensaio? Sim, mas é mais vigília. Ame vidas. Ame vidas. Sabe o que eu falei para a Maricela esses dias? Marca a reunião de intercessão lá na praça, debaixo do viaduto, para orar por aquelas vidas que estão lá. Lá tem gente rodando a bolsa, tem gente tirando a roupa, lá tem gente dormindo debaixo do jornal. Não é assim? Marque uma rede de jovens, sábado, domingo, sexta-feira à noite, aqui no Tivoli. Não dá nem para andar. É menino com o cabelo de pé, é outro com imã de geladeira na língua, é outro com tanta tatuagem que parece um jornal, e assim por diante. Aí sabe o que é? Aí às vezes um jovem fala assim: a mensagem de hoje na rede jovem foi fraca. E se a gente marcar aqui? Vai lá na frente do Carioca. Ame mais filhos. Minha irmã, quanto tempo você está aí na serra? Ele ganhou uma vida para Jesus. Quanto tempo que você do louvor? Ele ganhou uma vida. Cantar para crente só. Só cantar para crente. Só para cantar para crente. Eu estava numa reunião de pastores segunda-feira. Foi feito um café. Aí terça-feira apareceu uma senhora lá. Pastor, eu preciso falar com você. Meu filho, pastor, meu filho, 29 anos, está perdendo tudo, pastor. Eu falei: eu vou ligar para o Fabiano. O Fabiano está trabalhando com esses meninos, né? Liguei para o Fabiano. Antes de ligar, chegou o esposo da Andréia. E eu acho que essa irmã tem uma igreja assim mais usos e costumes do que a gente. Quando veio o Diniz, filho de pastor que foi desviado e caiu no mundo e agora reconciliou com Jesus, meu irmão, é uma pessoa, e ficou olhando. Aí ele foi orar e falou assim: Senhor, o Senhor é muito massa. Deus, o Senhor é massa. A mulher ficou assim, né? Eu falei assim: ó, irmão, deixa eu falar aqui. Vou explicar. Eu falei: irmão, é o seguinte, esse irmão era filho de pastor, a irmã é pastora, ele desviou por muitos anos, e hoje a paixão dele são essas pessoas. Os meninos aqui no centro não são demais, o costume é outro. Aí o Sente falou: vamos lá. Pegaram o carro, foi o Diniz, encontraram com o Fabiano. O rapaz foi embora.
Foi lá para o Espírito Santo na base. Foi ser tratado. Meia hora de conversa. Ame vidas. Quando a gente não ama vidas, uma viagem missionária, nunca mais Deus me livre. Quando a gente ama vidas, Deus me livre de não ser um missionário. Quando a gente ama vidas, as coisas são diferentes. Porque você olha para as vidas. Você não vai olhar para as detalhes de canseira, detalhes disso, detalhes daquilo, detalhes daquilo outro. Irmãos, o que nós precisamos, o que eu preciso, o que a Silvani precisa, é que todos vocês amem o Senhor e amem as vidas. Ame mesmo e vá atrás delas. Vá atrás das vidas. Vai discipular. Não precisa ganhar 1000 por mês, não. Ganhe um orando, depois você ganha um a cada 6 meses, depois você ganha um a cada 3 meses, e assim por diante. E vamos amar vidas, porque as pessoas estão indo para o inferno. O que você precisa, irmão? O que você precisa é ganhar vidas e amar o Senhor ainda mais, em nome de Jesus. Precisamos que vocês orem por nós. Ore mais. Precisamos de conselhos. Precisamos que vocês vivam uma vida santa. Precisamos que você ame o Senhor muito mais. E precisamos que você ame as vidas, em nome de Jesus. Aí nós vamos levantando o exército ainda mais, e nós vamos fazer muito mais. Vá na sua célula. Vai lá. Mas não vá só na célula. Não frequente a célula. Ame as vidas e leve elas para as celas. Não precisamos que você venha só no culto. Venha no culto e vá atrás das vidas. Não precisamos que você louve o Senhor e viva uma vida santa nas 2 horas de domingo aqui no culto. Precisamos, e você precisa amar o Senhor e viver uma vida santa todos os dias da semana. Não precisamos que você somente tenha uma posição aqui dentro da igreja, mas você tem uma posição lá fora. E lá fora você não é líder de louvor. Lá fora você não é músico. Lá fora você não é intercessor. Lá fora você é um servo de Deus, um filho do Senhor, e você tem que se multiplicar na vida dos outros. É isso que nós precisamos nesses dias. Precisamos de menos coisas aqui dentro da igreja e de mais coisas lá fora. Aqui dentro da igreja está bom. O que nós já fazemos aqui dentro da igreja já está bom. O que nós precisamos fazer lá fora, que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício através da minha vida. Irmão, como é que Jesus vai receber a recompensa por seu sacrifício em 2 horas de culto? De domingo à noite. Se a minha vida não for um estilo de vida, de recompensa ao Senhor, através de uma vida de santidade, detestando o pecado, não sendo prejudicial com minhas palavras em relação aos outros, orando, estando apaixonado pelo Senhor e por vidas. Eu estava dizendo hoje para os nossos líderes, falei, irmãos, eu vou atrás de vidas. Você vem? Eu quero multiplicar na vida das novas gerações. Eu quero me multiplicar na vida de novas gerações. Eu quero falar o que eu falei um dia, do Luiz subindo aqui a rua, indo sozinho lá no veterano ao Rio Brancão evangelizar. Eu virei para a Silvani e falei assim, esse é um dos nossos. Eu quero multiplicar nas novas gerações. E sabe por quê, irmão? Porque nós temos que amar essas vidas. Eu vou atrás das vidas. Quem vai? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor indo atrás das vidas. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai deixar?
as capas, as interpretações para trás. Quem vai? Quem vai? Eu vou atrás das abóboras gigantescas. Eu vou atrás dos murinos, vou atrás dos rubos. É isso que nós vamos. Quem vai? 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 Quem vai atrás das vidas? Quem vai? Pastor, nem me fala de céu. Não estou falando de céu, estou falando de vidas. Pastor, nem me fala de trabalho. Eu estou falando de prazer, trabalhando para o Senhor. Pastor, nem me fala de canseira de viagem missionária. Eu não estou falando de canseira de viagem missionária. Eu estou falando de vidas. Estou falando de vidas. O Luiz me ligou numa segunda-feira e disse: pastor, eu ganhei uma casa. Eu ganhei uma casa, pastor. O irmão está construindo uma outra casa e ele me deu a dele. Você imagina um negócio desse? Eu vou atrás das vidas, irmão. Quem vai? Quem vai atrás das vidas? Se você, eu não estou falando para você vá, eu estou falando para você vem. Eu não estou falando para você vá, eu estou falando para você vamos. Eu não estou falando para você faça, eu estou dizendo façamos. Eu não estou dizendo para você trabalhe, eu estou dizendo trabalhemos. Eu vou atrás das vidas. Vamos? Vamos nas células? Vamos nossos vizinhos? A Camila, o Neizinho. Eu tenho uma caixa aqui, eu pedi para a Cris trazer de Bíblia. Daqui a alguns dias vocês pegam as crianças da nossa igreja de novo para a gente ir aqui em volta. Aqui. Vamos bater em todas as casas, vamos dar um embrulho de presente para os nossos amigos. As 4 leis espirituais. E as crianças vão orar pelos nossos vizinhos. Vamos? Eu quero tirar a alma do inferno. Vamos? Eu vou atrás das pessoas. Esses dias atrás uma pessoa chegou para o pastor: meu ministério, pastor, meu ministério. Meu ministério. Eu tenho bastante intimidade. Essa pessoa não estava falando por maldade. E era: meu ministério, pastor. Eu estou aqui com angústia no coração, aperto no coração. Meu ministério, pastor. Eu disse: termine de falar que daqui a pouco você vai ouvir. E essa pessoa disse: agora pode falar. Eu falei: seu ministério está do outro lado da rua, aqui na sua frente, aqui na frente tem aquela menina que você conhece, que você já pegou amizade com ela. Ela foi no culto, estava chorando esses dias com o seu namorado. Daqui está do outro lado. Tem gente que fala que ela gosta de namorar. Tem gente que fala que ela é sem vergonha. Tem gente que fala isso, tem gente que fala aquilo. E o seu ministério está ali do outro lado da rua. Feche os teus olhos. Comece a orar no lugar que você está.